Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por ter escolhido ficar conosco. Eu e a Eliane hoje vamos bater um papo muito legal aqui. Vamos fazer essa conversa valer a pena, né, Eliane? Sim, muito legal, um assunto interessante, bastante delicado, mas bom, vai Sim, valer a pena. porque nós vamos questionar você. E nós também, porque E a é a gente, hora que a a gente gente. já anda se questionando, né? Porque o título da nossa conversa é esse, né? Como você se vê, né? Aí dá a impressão, assim, que a gente sabe muito sobre a gente mesmo, não dá? A gente sempre tem aquela É, pontinha, eu me conheço. Você não tem a frase assim? tem, a gente procura, né, se conhecer. Nem é verdade, sabe por quê? Porque por mais que a gente repita isso, eu me conheço, às vezes você tem uma reação diante de uma coisa que você nunca tinha vivido antes, que quando você tem aquela reação, você vai se perguntar quem é essa, né? Porque você Exatamente. vai ser surpreendido e falar, você pensa que você, né? Não faria. Por isso que eu digo, tem uma diferença muito grande entre teoria e prática, né, Eliane? Tem. E a gente é tomado por umas situações em que você não tem tempo de pensar. Quando você viu, você Já fez e já pronto. reagiu. É. Pronto, é Você assim, vai pela sabe? reação pura e simples, né? Sabe, é assim, pergunta simples. Se alguém te pergunta, como você reagiria diante de um assalto? Nós podemos ter 3, 4, 5 respostas diferentes. Eu entregaria tudo. É. Eu ficaria apavorada. Eu oraria. Enfim, responda o que responder na teoria. Na hora que você estiver sendo assaltada é que você vai saber Vai saber quem é você, exatamente o né? que que é. É, Qual é a sua reação de de verdade, verdade. né? É. Aí você fala, nossa, né? Eu achei que, enfim, a gente se surpreende mesmo, né? Mas por que que é interessante a gente saber direitinho quem nós somos, né? Sabe, porque um dia isso vai ser cobrado da gente, simples assim. Simples assim. Um dia nós vamos estar diante de Deus, no tribunal de Cristo, sabe? E não é só assim, Eliane, Mirtes, o que, que vocês fizeram ali na terra? Ele vai perguntar mais coisas, meu. Qual foi a intenção de vocês? Ele sonda a nossa motivação. Motivação. E assim, as nossas obras nos acompanharão, Pois né? também tem isso, né? Os propósitos, Propósitos, né? né? Vamos ler o que a Bíblia diz? 1 Coríntios 4, 5 diz assim: Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos do coração. Então, cada um receberá o reconhecimento da parte de Deus. É. Queridos, para você entender bem, vamos supor que chegue a Eliane e eu digo assim, olha, eu fiz isso aqui. E a Eliane diga assim, eu também fiz isso aqui, igualzinho. Sabe o que, que ele vai sondar? Qual é a motivação Motivação que de eu cada uma, de né? cada uma É. que A eu fiz perspectiva de cada e uma, com né? que motivação a Eliane fez. Não sou eu que estou dizendo isso, acabei Tá de na ler para Bíblia. você. É. Ele manifestará os motivos do coração. É. Tem uma fala muito legal, né, de Deus no Apocalipse, que a gente andou vendo esses dias, assim, eu te conheço, né? Quando ele fala, eu te conheço, Esse eu sim, sei do teu coração, do teu propósito, é mais é, profundo, né? sabe? Sabe, eu acho que esse versículo tem que ser motivo de preocupação para nós, Preocupação, sim. sabe? Né? Embora não seja muito agradável, porque às vezes a gente vai se sondar, né? É. Mas aí eu acho que é legal pelo seguinte, mesmo que a gente se sonde, pelo menos comigo é assim, né? Não é fechado. E tem alguma coisa que você sonda e não tá legal, é legal porque você vai estudar, você vai ver como que você pode melhorar, Sim. você vai tomar ações proativas em relação àquilo. Eu não É, fico parada nesse morro muito tempo, assim, não, sabe? a Eu gente vou tem que pra pensar frente. assim, que bom, ainda tenho chance de mudar, né? Isso, até, pois é por isso que nós estamos falando, até que se Sim, aconteça o apocalipse, que ali já vai estar consumado, é, lá ainda no último minuto eu tenho chance. Então, assim, eu prefiro saber, porque aí eu tenho como sim, agir, tem, como dá atuar e como tempo ainda, reverter. né? Dá tempo. Porque a gente tem que pensar nisso, porque é,
não vai ser a imagem que vai impressionar. Não. Vai ser a motivação do coração. E nós, seres humanos, a gente costuma passar algumas imagens, e a gente quer Sim. falar um pouquinho delas, né? Nós vamos falar de mais ou menos 3 imagens que nós, seres humanos, gostamos de apresentar. Uma é uma imagem projetada, sabe? É aquela imagem que a gente quer mostrar para os outros. É racional, que você pensa, que você, né? Sabe? Você projeta, você sabe o que Você projeta tem a um imagem porquê, né? que você quer. Você quer, por exemplo, eu sou elegante, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou serva, seja lá o que for, tá? É uma imagem projetada. Tem a imagem percebida. Eu queria mostrar tudo isso, mas de repente a pessoa que está me Vai vendo... te ver de fato. Diz, ela não é tão Não bonita assim. Não tá bem assim. Ela não é tão serva assim, né? Não tá Ela não é tão elegante assim, ou qualquer assim. coisa parecida, né? Que aí vai estar vendo da perspectiva dele, Sim, né? Então, pode sabe, essa ter é a as imagem distorções percebida. dele, E tem a imagem real, que a gente chama de real, sabe? Eu disse assim, eu estou passando uma imagem que eu sou bonita, o que está vendo pode até falar, ela não é bonita, ela é feia. Os padrões, mas né? para os padrões, né? mas a imagem real pode me mostrar, por exemplo, olha, ela é uma pessoa com aparência mediana, isso aquilo, enfim. Tá certo. Né? Ela não é tão elegante assim, mas também não é, enfim. E aí tem uma coisa legal, né, em aspas, até um certo nível nessas proporções, porque assim, eu posso realmente estar muito triste, ou estar sofrendo, ou estar passando por um luto, alguma coisa, que eu não preciso sangrar isso em público, né? Eu não preciso mostrar isso para todo mundo, uma fase financeira difícil, que assim, não preciso fingir demais, mas também não preciso passar mal. Então eu tenho como agir nisso. Olha, eu realmente estou sentindo mal, mas eu vou estar bem para os outros numa certo grau, então, Eliane, né? mas eu acho que você colocou uma coisa interessante, porque essas coisas são coisas pontuais. Pontuais, elas acontecem pontualmente na sua vida. Isso, né? Vamos supor que eu seja, vamos aproveitar bem o teu exemplo. Vamos supor que na imagem que você tem, naquilo como você se vê, porque essa é a nossa proposta, você seja uma pessoa equilibrada, sabe? Eu tenho equilíbrio, eu sei dosar e tudo. De repente, numa situação financeira, uma doença, naquele momento, numa doença, você vai passar por pontualmente, por um desequilíbrio, digamos assim, né? Mas isso nunca vai caracterizar você como uma pessoa desequilibrada. Isso, aí não vai chegar a mudar a sua personalidade, seu caráter, né? Porque tem aquela convivência também chata com a pessoa lá, vamos dizer assim, o tempo inteiro ela se rasga ali, chora, ou abre uma coisa que seria mais individual num ambiente mais fechado, né? Mas se isso acontece sempre, continuamente, essa é você realmente, né? Exatamente, aí é desequilibrado aí mesmo, tem né? mesmo, Isso, não aí tá tem, errado, né? aí é que nós estamos tratando à luz da Bíblia, né? Aí você pergunta assim, isso é teoria, está valendo para todo mundo? Gente, para nós que somos cristãos, se a gente for olhar para a Bíblia, estava valendo até para Jesus, sabe? Né? Nossa. Vamos ver no caso de Jesus. A imagem, eu falei da imagem percebida, como é que as pessoas percebiam Jesus? Não tinha unanimidade, não, né? Não, né? Inclusive acho que João que fala, né, que eu vim para os meus e não fui nem reconhecido, reconhecendo, nem aqueles para aqueles. Então não tinha. Uns achavam que os fariseus olhavam ele de uma maneira, os seguidores mais de perto de outra maneira, tá? Agora ele tinha uma imagem real. Essa era a imagem percebida, mas ele tinha uma imagem real. Vou ler para você. Mateus 3,17 diz assim: E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, de quem eu me agrado. Ele era o filho de Deus feito homem. Essa era a imagem real dele. Mateus 7,5 diz assim: Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Né? E outras tantas afirmações mostrando a imagem real de quem era Jesus. E Deus deixa claro que é o filho dele, né? Exatamente. Agora, vamos dar uma olhada. Jesus, ele veio como um bebezinho e passou por todo o processo. Né, de crescimento, como todo mundo. Então ele foi um bebê, foi um adolescente, ele vivia numa comunidade, ele tinha vizinho.
como é que essas pessoas enxergavam Jesus? Né? Exatamente. Não é interessante isso? Será que ele era altivo? Será que ele era um pouco mais Sabe? introspectivo, né? É, Ele é, falava, dava sinais, né? essa é uma coisa que eu acho que assim, todo crente se pergunta, porque a mãe tinha uma promessa, que ela ouviu, o marido ficou tranquilizado de que ela tinha ouvido alguma coisa de Deus, mas a gente não sabe como ela teve um monte de outros filhos depois de José. A gente não sabe como é que ela passou essas coisas, né? Eu acho que ela, aí eu já não vou nem falar o que eu acho, né? Porque eu não quero influenciar ninguém, né? Mas a gente cada um vai dar tratos à bola porque não está escrito. Não tem nada não tem, escrito, né? só quando ele já era... Tá, mas vamos ler um pouquinho para a gente ver por que a gente, às vezes, dá ou não tratos à bola. João 7,1 diz assim: depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. Então seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam a obra que fazes. Porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Olha só o que eles estavam falando. Escuta, você está indo lá com medo que te mais, mas está andando por aí falando para todo mundo que você é o filho de Deus. De Deus. Então vai lá, sabe? E né? fala. Mostra que você manifesta tudo isso. A Bíblia diz que mandaram ele fazer isso porque nem eles acreditavam. Porque aos olhos dos irmãos dele, né, de certa forma, como nós falamos, estamos falando a nossa opinião. Eles eram crianças tanto Então, quanto igual ele eles. ali junto. Pois é, O né? que eu imagino, Eliane, é que ele devesse ser um cara bem focado, né? Assim, falava pouco, palavras mais certeiras e tinha opinião das coisas. Olha, eu imagino que... E nem adianta, então, porque na sei lá. verdade, quando ele começa lá no templo, aos 12 anos, realmente dá os primeiros indícios de quem ele era, até o pai e a mãe ficaram boquiabertos, né? Sim, Ficaram surpresos. Né? E a gente, né, é muito raro você se surpreender, pelo menos quem é atento, se surpreender com o filho que tem. Porque nós estamos falando de imagem, gente. Nós estamos falando de imagem percebida, imagem projetada, imagem real. O que eles aprenderam, o que ele aprendeu, vamos dizer, com o José e com a Maria, enquanto foi educado também. Sim, né? Tudo Como isso, os sabe? filhos. Você vê que no nosso meio, em relação a filhos, tudo, a opinião dos outros é assim: nossa, esse menino quando crescer, esse menino vai ser um gênio. Elas estão enxergando e já projetando dando o potencial. dele. E são coisas assim, essa é a nossa realidade. Essa é a realidade. Né? Não é assim que a gente vê? Ou então tem aqueles que também dizem: isso aí não vai ser nada na vida. Né? E no final... Sabe? De repente, sempre são coisas assim, né? E sabe, eu acho assim, para aqueles irmãos que não criam nele, que a Bíblia diz que não criam, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não sei se dá para traçar esse paralelo, mas assim, eu penso um pouco de Jacó e os filhos dele, né? De repente, quando José era, assim... O Jacó gostava mais e tinha mais... Ele tinha noção, né? Porque ele teve o sonho lá que todo mundo ia se curvar com ele. Talvez fosse mais ou menos assim. Jesus, ele já tinha alguma ideia. Ele não sabia o todo, né? Mas ele já tinha um caminho que ele era diferente. Sabe? Os irmãos não deviam gostar muito. Gente, eu vou ler o texto inteiro para vocês entenderem assim, que tipo de imagem nós estamos falando e como isso Jesus tinha noção disso, porque está escrito assim em João 14:6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco e ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Olha, uau, que forte, né? Que legal, né? Muito. Sabe, ele está dizendo, nós estamos falando de imagem real, imagem projetada. Ele falou: essa é a minha imagem real. Por que você não está vendo isso, né?
Você está vendo o quê, então, né? O que você está procurando, É, né? gente, é muito interessante. Então, fica aí, a gente faz um intervalo curtinho e volta já. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade. Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Estamos de volta e a gente está conversando, né, sobre como é que você se vê, qual a sua imagem real, a imagem que você projeta, às vezes a imagem que vocês têm de você, e a gente falava de Jesus. Porque Jesus, o tempo todo, ele tentou mostrar para todos a imagem real dele e do Pai. E do Pai. Porque ele e o Pai eram um, né? A Bíblia diz, e ele repetiu isso, eu e o Pai somos um, né? Então ele tentou mostrar essa imagem. E quando a gente pergunta como é que você se vê, é porque às vezes qualquer uma de nós está sujeita a isso, a tentar mostrar uma imagem que realmente a gente não é. Que né? não é, né? É. Ou para agradar outros, ou para Isso. encobrir algumas coisas, parecer melhor, né? Ganhar alguma coisa. Ganhar alguma coisa com isso, né? É bem verdade. assim mesmo, sabe? É. E se você não tiver consciência disso, você vai acabar criando imagens que vão agradar muito mais aos outros do que ao próprio Deus. Do que ao próprio Deus, exatamente. Né? Então, e vai causar na gente aquela coisa assim, mas eu não me reconheço, eu não sou essa, né? Vai chegar um ponto em que bem isso. Você perde a sua essência. Sim, né? Hoje tem coisas que falam alto. Aparência hoje fala... aparência sempre falou alto, mas eu acho que como essa época, nunca, né? Porque como a gente está muito nessas redes sociais, e esses filtros, né? Além de querer mostrar só o que a própria imagem é muito trabalhada, né? Quem é que estava falando hoje para mim, eu não sei, ou foi uma conversa, mas era uma... sim, foi hoje mesmo, foi uma conversa hoje. Ela chegou para a pessoa e falou assim, eu não conheço você, mas conheço... Você tem uma gêmea? Eu conheço a outra que é parecida com você. Na verdade, era a mesma pessoa, só que ela conhecia do Instagram, que não batia com a imagem real, né? Muitas vezes já aconteceu isso. A pessoa ou põe uma foto muito antiga de quando era jovem e atualmente a pessoa não está daquele jeito, ou para bater a foto a pessoa se produz tanto que ela sai da essência dela. Sim, né? E depois você não conhece. Agora, gente, eu vou falar para vocês um dia, nós vamos estar de novo, vou repetir o texto que a gente já leu. Um dia a gente vai estar diante do tribunal de Cristo. Sim. E sabe, e nem imagens projetadas não vai valer, não. Eu vou ler 2 Coríntios 5:10, diz assim: pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, e seremos revelados tais quais somos, de acordo com o que praticou, seja bem ou seja mal. Ou seja mal, exatamente. Né? Essa é uma coisa bem delicada, quando eu penso assim, eu acho que tanto no plano terreno quanto no espiritual. Que legado eu vou deixar, né, para minha descendência aqui, né, que às vezes só fez coisas vazias, que sumiu. E como eu vou levar esse legado, né, diante do tribunal de Deus, né? E tem outra coisa também que eu acho que às vezes a gente faz, mas você tem a consciência logo
que está errada, eu acho que a gente pode chegar diante de Deus e se explicar que você fez com a motivação errada. Porque eu vejo que, às vezes, com a motivação errada, você alcançou. Estou falando de ministério agora, de ministério mesmo, ministério de púlpito, às vezes. Você foi lá com a motivação errada. O teu negócio era você aparecer, mostrar o quanto você sabe, o quanto você é eloquente. Enfim, a motivação estava completamente Fora equivocada. do pregar a palavra, Mas né? pessoas se renderam, enfim, aconteceu um milagre e tudo mais. Isso não apaga a motivação. Então, Deus agiu. Então, a gente tem que chegar diante de Deus e pedir perdão, sabe? Né? A gente, claro, todo mundo às vezes gosta de reconhecimento. Precisamos de reconhecimento para continuar. Às vezes a gente precisa de um incentivo, né? E tudo mais. Mas eu lembro sempre da Tânia. Eu sei, a doutora Tânia, né? Não, é uma Tânia da MCM da Vila Auer, que ela, uma vez ela veio me elogiar por uma pregação, eu tinha terminado a pregação na igreja dela, e eu nunca me esqueci disso, por isso estou citando até o nome dela e tudo mais. Ela veio me elogiar tudo, e eu, assim, querendo, não sei, parecer mais, assim, eu dizia assim, ai, a glória de Deus, ou sabe, não queria nem me exaltar e nem ficar tão cheia porque de mim, do tanto que ela disse, Mirtz, a glória sempre é de Deus, mas a alegria pode ser sua. Isso, sabe? E aquilo falou tão no meu legal. coração, sabe? Que eu devo até nessa história de a glória é de Deus mesmo, mas a alegria é minha, né? Eu preciso dela. Isso que eu ia falar. E quando a gente que está aqui junto no programa e algumas queridas vêm falar, eu sempre fico muito feliz por isso. Porque, assim, é um incentivo para continuar levando a palavra de Deus, né? Não é só pela figura ou pela presença, a imagem da gente. Mas, assim, é uma maneira de levar, de estar falando, estar no propósito de Deus, né? E porque de uma maneira agradável, né? Porque se não for coerente, sabe? Se aquilo que nós estamos falando aqui não for prática na nossa vida, não vale de nada. De nada. Né? Não. E assim, eu gosto de orar assim também. E se tiver alguma coisa que estiver me desviando do seu propósito para mim, Senhor, que o Senhor limpe, que o Senhor tire. Eu não sou pega a nada, assim, do sentido de se é para melhorar, vamos melhorar. Então tem que fazer isso, aquilo, aquele outro, faça. Agora, se é para tirar do propósito que eu estou indo errado, também pode tirar, que não quero que atrapalhe o propósito de Deus na vida. Porque senão a gente não deixa Deus agir, né? Sabe por quê? Porque quando você tenta projetar uma imagem para agradar outras pessoas e tudo mais, eu quero te mostrar um ensinamento de Paulo. Tá? Lá em Gálatas 1, começando no 10, diz assim: Pois, será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum e nem me foi ensinado, mas eu o recebi por revelação de Jesus Cristo. Amém. Uau, isso gente, sabe, a gente admira, né, Paulo, eu assim... fiquei apaixonada por Paulo. Quando eu li a Bíblia, minha paixão foi por Paulo, né? Porque eu digo, gente, não foi um grupo de pessoas realmente que o escolheram, né? Foi uma escolha direta de Deus, né? E às vezes acontecem algumas coisas dentro da igreja, pessoas tão competentes e tudo mais, são preteridas em algum cargo, algum lugar onde elas poderiam... nossa, fazer tanta coisa, né? São preteridas porque o outro tinha uma indicação ou era o preferido de alguém que fica naquele lugar, não faz nada, não rende, né? E pessoas vêm falar, nossa, né? Mas por quê? Porque foi o homem que fez a escolha. É por isso, né? Exatamente. Quando a escolha é de homens, pode haver falha. Pode ter uma distorção. E Paulo estava dizendo assim, eu não, sabe, queridos? Não fui mesmo. Tanto é... E ele juntava duas coisas. Paulo, não sei se é porque ele tinha uma bagagem, um conhecimento muito grande, tinha estudado muito.
e ele sabia, né? Podia Já comparar. conhecia Ele podia, Deus há muito né? tempo, podia comparar, fazer tudo. Então, assim, ele juntava o propósito de Deus e a habilidade em conduzir, porque eu acho que como o evangelho é de relacionamento, o líder ele tem que ter essa habilidade de e receber a palavra de Deus e saber que ela vem de Deus e está no propósito, e filtrar e mostrar e colocar para os seus liderados, para o seu grupo, de uma maneira elegante, não distorcer a verdade de Deus, né? Assim, nós não estamos falando de distorção, mas de apresentar de uma forma que cative as pessoas. E às vezes a pessoa não tem essa habilidade, ou às vezes não. E também essa autenticidade de Verdade. cada um, direcionada por Deus, é o que vai fluir, é o que vai fazer a diferença no reino. Porque, por exemplo, às vezes, pela minha maneira de ser, pela minha maneira de falar, pela minha maneira de conduzir as pessoas, eu vou alcançar um tipo de gente que a Eliane não alcançaria. Mas, em Isso. compensação, a Eliane alcança Um outro outro, tipo que não tem nada a ver com o que talvez você... com o que eu quisesse, talvez, né? Então, a Então- gente vê essas diferenças, assim, até por... eu gosto muito de contar um exemplo assim, né? Porque o Sanderson é coronel, sabe? Mas ele também é ministro do Evangelho, também é pastor, Pastor, olha que instituído legal. por uma igreja. Quando ele estava servindo na carreira dele em Pato Branco, que era comandando o Sudoeste, ele era convidado para falar em muitas igrejas. Então, se a igreja anunciasse assim, vamos supor, ele ia falar lá em Francisco Beltrão. Se a igreja anunciasse assim, hoje vai estar à noite conosco o pastor Sanderson, lá de Pato Branco. A igreja ficaria cheia de crentes para ouvir o pastor. Tá? Agora, quando era anunciado assim, o coronel Sanderson, comandante do Sudoeste, vem pregar em Francisco Beltrão, e o prefeito, o juiz, e o delegado, outro público, ele alcançava, né? Os não cristãos. sabe, aqueles que o pastor não alcançava, alcançaria. né? Então, faz sentido. tem algumas coisas assim, né? Em relação a isso, a Em ser o que essência, ele era o mesmo e É. a palavra era a Sim, mesma, só né? que o público Mas ele ia sim, ser para atingido de isso em maneira relação diferente. àquilo que você tinha colocado, né? É verdade, é verdade. Mas, sabe, a gente tem que pensar que teve um dia que Paulo chegou e repreendeu Pedro. A gente lembra eu dessa lembro, repreensão, né? Que dizendo, olha, você está comendo com os gentios aqui. Enfim, você está sendo conveniente. Ele estava dizendo, olha, assim, você está projetando uma imagem quando você está com os gentios e outra imagem quando você está com os judeus. Né? Qual é a tua? Né? Qual é a tua verdade? Que é do que nós estamos falando. né? Qual é a imagem verdadeira? Porque você está projetando uma coisa e depois outra, né? Né? Então, Pedro, ele tinha autoridade para ser um representante entre os gentios. Deus tinha dado essa autoridade dele. Mas ele queria impressionar também os judeus e quantos aparecessem, né? Como Pedro mesmo, ele errou na medida, né? Pois é. É bem de Pedro, né? Sabe, agora, a gente está perguntando assim, como você se vê? A palavra de Deus, ela expõe quem nós realmente somos. Eu vou ler para você Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas essas coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar conta. Amém. Quer dizer, repetiu aquilo que nós estamos, né? Repetiu. E, gente, ele está dizendo assim, quando você se expõe para a palavra, né, você vai discernir mesmo os pensamentos e a intenção do coração. Porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Então, quantas vezes, para fazer um serviço do Senhor, a gente tem que dobrar os joelhos e perguntar, Deus, a minha motivação está correta? Isso que eu ia te falar, porque ao mesmo tempo que o coração é enganoso,
Deus fala para guardar o coração, né? uhum. Então, assim, eu penso que Tem é que colocar diante entender a dele. motivação, A entender o motivação. porquê, entender... Porque É. senão você vai se perder, né? E outra coisa, eu acho que o Espírito Santo fala muito em nós e vai nos conduzindo e nos mostra e desperta, né? E nos guarda. Então, é buscar intimidade com o Espírito Santo, né? Buscar estar em oração. Né? E eu tenho certeza que a essas alturas da conversa você nem vai estar perguntando qual a validade dessa conversa, porque eu repeti 1000 vezes que um dia a gente vai estar diante do Sim, Senhor vai estar e diante vamos do dar Senhor. conta, né, Vai, ai, dessas ai. coisas, né? Queridos, é o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.